Neste vídeo, uma história verídica da conversão de uma atriz indiana. O testemunho foi publicado no jornal Mensageiro da Paz em fevereiro de 1944. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Miss M. Carmichael é missionária na Índia há 50 anos. Ela se tem interessado especialmente pela salvação de crianças que de outra forma estavam destinadas a uma vida imoral em conexão com os ritos religiosos nos templos indianos, e o Senhor a tem ajudado a libertar muitas dessas infelizes. A história de trabalho em Denver é um dos romances da atual atividade missionária, pois hoje em dia há quase 1000 almas amparadas nesta missão. É inteiramente uma obra de fé. Para não pôr em perigo a vida de Sunflower, nada mais se pode dizer sobre sua presente posição e autoridade. Sunflower, girassol, era uma pequena menina brahmane da religião de Brahma, portanto, da mais elevada casta da Índia, que morava na mesma aldeia e frequentava o mesmo grupo com Soldanella. As duas meninas ficaram muito amiguinhas, e quando Soldanella não podia assistir à aula, Sunflower costumava ir à casa de Soldanella e ensinar-lhe as coisas que ela mesma aprendera. Um dos livros usados naquela instituição dava um resumido estudo das diversas religiões, incluindo o cristianismo. Portanto, Sunflower leu acerca da vinda de Nosso Senhor Jesus a este mundo, do seu sofrimento na cruz e da sua ressurreição para a salvação dos pecadores. As duas pequeninas notaram que todos os outros deuses tinham as mesmas falhas e os mesmos pecados dos homens. Só Jesus deu a sua vida para salvar os homens dos seus pecados. O pai de Sunflower morreu quando ela tinha apenas 2 anos. Depois, ela e sua mãe foram morar com um tio. Quando a mãe rogava a este que arrumasse um bom casamento para a menina, ele respondia grosseiramente que não dispunha de dinheiro para o dote e que, portanto, a daria a um homem pobre. Isto causava muita tristeza no lar e muito terror ao coração da pobre menina, pois a frase "um homem pobre" significava um homem qualquer que a pedisse ao tio. Lembre-se que na Índia as meninas se casam muito novas e às vezes com um homem de 40 ou 50 anos. Sunflower era uma menina muito linda e de voz doce. Certa noite, quando tinha uns 11 anos, o diretor de uma companhia cinematográfica, passando pela casa da garota, ouvia-a cantar. Parando fora da casa, escutava-a. Quando ela parou, ele olhou para dentro e, vendo a beleza da menina e percebendo que ela estava sozinha, chamou-a e interrogou-a sobre a sua família, etc. Quando ela acabou de responder às suas perguntas, ele lhe pôs na mão um envelope selado e pediu-lhes que o colocasse na mesa do seu tio e que viesse para fora outra vez. Então, de algum modo, ele a iludiu, persuadindo-a que acompanhasse juntamente com uma velha que estava em sua companhia. Quando a mãe e o tio deram falta da menina, buscaram-na em toda parte, especialmente nos poços e tanques mais próximos, pensando que talvez, pensando na infelicidade de seu projetado casamento, se houvesse afogado. O tio naturalmente achou o envelope na mesa. Dentro estava o dinheiro, 400 rúpias, moeda indiana. Quando não acharam nenhum rastro dela, o tio contou ao pai de Soldanella o desaparecimento de Sunflower e a descoberta do envelope misterioso. Ele aconselhou o tio de Sunflower a que guardasse o dinheiro e ficasse quieto e não procurasse mais a menina. Mas a pobre mãe lamentava amargamente.
Nesse meio tempo, Sunflower fora raptada para a Índia setentrional, onde foi iniciada na carreira de atriz de cinema. No princípio, ela se contentava com os belos trajes de seda e com as joias que lhe deram, mas depois de uns 4 ou 5 anos, quando já se tornara estrela bem conhecida e ganhava 1000 rúpias em cada filme em que ela aparecia, compreendeu melhor o que se passava em torno de si mesma e visualizava a vida íntima a qual o destino a levava mais perto dia após dia. Por mais que encarasse esse abominável futuro, mais triste ficava o seu coração e a tristeza logo se lhe estampou no rosto. O diretor da companhia cinematográfica reparou nesse fato e chamou-lhe a atenção, avisando-a de que teria de aparecer num filme no qual seria absolutamente necessária a fisionomia sorridente. Ela não lhe podia falar do que se passava no coração, mas só lhe disse que tinha alguma tristeza. A fim de alegrá-la, ele arranjou um meio pelo qual ela passaria um dia e uma noite numa casa com um belo jardim, cercada por alto muro. Pediu que ninguém a molestasse e pôs guarda por fora para sua segurança. À tardinha, ela foi a essa casa e passou a noite sem dormir, pensando no futuro e planejando um modo de escapar. Quando era pequenina, fora paciente no hospital de missionários e sabia algo do amor do Salvador. Soldanella não sabe como Sunflower passou aquela noite. Só sabe que, depois de horas de escuridão, ela viu uma luz ao pé da cama e, pensando que já fosse dia, virou-se para outra direção, mas ainda via a luz e foi impelida a olhar com mais atenção. Não era, porém, a aurora. Tudo eram trevas, exceto ao pé da cama, e lá viu uma luz que tomava a forma de uma pessoa. Todavia, não viu ninguém, viu só aquela luz, e o poder que a fizera olhar pela segunda vez fê-la levantar-se. A luz se moveu. Ela compreendeu que havia de segui-la. Fora de casa, atrás do jardim, até sobre o muro, sem saber como, a luz a guiava. Naqueles dias, a companhia viajara ao sul da Índia e estava numa cidade perto de Madras. Sunflower foi guiada pela estrada de Madra. Despontou a alva, seguida do fulgor do dia, mas ainda a luz que a guiava era mais resplandecente. Todo aquele dia, ela a seguiu, sendo com certeza luz para ela e nuvem para outros, como nos dias de Israel, pois ninguém lhe falou nada, nem ao menos a notou. Certamente encontrou ela centenas de pessoas durante aquelas 12 horas, e uma moça linda, andando sozinha nas estradas públicas no sul da Índia, é coisa tão rara que, naturalmente, muitas pessoas a teriam seguido ou procurado para conversar, mas ninguém assim o fez. Perigos a cercavam, pois era bem conhecida como atriz e o seu retrato era muito usado para propaganda. Por certo, era familiar a muitos que a encontraram no caminho. Entretanto, ela passou sem obstáculo. Ele estendeu uma nuvem para servir de cobertura. Mais ou menos às 6 horas da tarde, a luz a guiou a um hospital para senhoras em Madras. Ali, no portão, ela viu uma médica inglesa. Sunflower se lembrou dos missionários de outrora que lhe deram os ensinos do Senhor Jesus no Hospital da Missão e sentiu que ali havia alguém que a protegeria. Foi nesse momento que a luz desapareceu. Tinha ela certeza de que agora viera ao lugar de refúgio no qual a luz a guiara. Já passava a hora de entrada de doentes de fora quando Sunflower rogou a entrada imediata. A doutora até se riu da sua insistência,
Mas uma enfermeira perto, percebendo que havia algo de extraordinário no caso da moça, aconselhou a doutora a que lhe franqueasse a entrada. Quando a sós, Sunflower contou toda a sua história, dizendo por fim que o Senhor Jesus a salvou e que ela devia dar a sua vida a ele, e pediu o batismo. A doutora abrigou-a aquela noite e no outro dia entregou-a a amigos missionários. Sunflower tinha tanta certeza de que, ora em diante, pertencia ao Senhor e que ser crente era sua maior proteção, que consistiram no seu pedido, e foi batizada naquele dia. No dia seguinte, ela escreveu ao tio, relatando-lhe toda a maravilhosa história, frisando claramente que foi o Senhor Jesus quem operara o milagre que a salvou, e agora ela lhe pertencia e não mais a ele. Autorizou o tio a requerer as 3.000 rupinas que a companhia devia a ela, sob a condição de que nenhum da família viesse procurá-la ou visitá-la. Foi por meio desta carta ao tio que tudo isto ficou conhecido a Soldanella e àquela circunvizinhança brahmane. Não é, na verdade, uma preciosa e confortadora história? Desejo muito que ela sirva para confortar alguém cujos entes queridos se acham longe de recursos humanos. Não há nada que o Pai Celestial não possa fazer para seu filho. Do Pentecostal Evangel, por Laurence Onson. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.